Para mim, essa pessoa que eu vou chamar agora, sem exagero, é um dos maiores intelectuais que nós temos hoje no Brasil, né? É uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Da poesia à filosofia e, sobretudo, da economia e da educação, né? Então é um privilégio a gente ter recebido ele aqui. E, por acaso da vida, o cara ainda é parente do Paulo Freire, né? É uma figura única, um bom humor sem igual, né? Uma gentileza, uma humildade. Obrigado por estar aqui com a gente, Ladislau. Eu te amo, companheiro. Só como depoimento, enfim, eu tive muito convívio desde 63 no Recife. Eu assisti, acompanhava Madalena Freire nas primeiras aulas de alfabetização ali no interior, certo? Depois, em Genebra, ele no Conselho Mundial das Igrejas, né? Eu era refugiado também, nós fomos muitos refugiados que a gente conheceu muitos países graças aos militares, né? Enfim, de certa maneira, digamos assim, com passagem paga, inclusive. Só de ida, né? Sabe, as pessoas não sabem o que era, né? Eu lembro o Paulo Freire estava na Suíça e o governo brasileiro não dava documentos de um passaporte brasileiro para ele, né? E ele foi para a Áustria e ele contando para a gente, né, Lúcio, a volta dele, né, que na fronteira ele apresentou aqueles documentos de refugiado meio complicado da Suíça, né? E o guarda na fronteira perguntou: mas o senhor não tem, o senhor é brasileiro, por que o senhor não tem o documento, o passaporte brasileiro, né? E o Paulo Freire veio com um discurso, né? Olha, eu já ouvi falar da excelência do sistema de segurança austríacos e da sua polícia de fronteiras, né? E eu estava com um sonho que, finalmente, eu chegando aqui, alguém me explicaria por que eu não tenho o passaporte brasileiro. Esse era o Paulo Freire, né? E depois, anos de África, na Guiné-Bissau, os imensos problemas, certo? Como é que se alfabetiza um povo que fala essencialmente o crioulo, que não tem escrita, e teria que alfabetizar em português, que é a língua do colonialista, que eles acabaram de se livrar dele, enfim, né? O real, né, desses processos, né? Mas deixa eu puxar uma coisa que, para mim, vai na linha do que o Lúcio estava falando, do reinventar. Uma das últimas conversas que eu tive com Paulo Freire era... Ele dizia... A gente discutia essas novas tecnologias que estavam entrando, né? Computador, internet, essas coisas. E ele que continuava a escrever com caneta, e não com bique, com a caneta tinteiro, né? Ele tinha plena consciência do potencial que se abria. Ou seja, de uma revolução, que eu chamo de revolução digital, certo? Que é a transformação profunda de como a gente trata conhecimento. E, obviamente, na cabeça do Paulo, o conhecimento é o vetor principal da libertação, certo? Então, essa compreensão dele me leva ao eu fazer, digamos, eu sou economista, né? O que acontece em nome da economia, as barbáries que se fazem, um país como o Brasil, ter pobre, ter gente passando fome, no Brasil, o Brasil produz só de cereais 4 quilos por pessoa por dia. Isso aqui é absolutamente escandaloso, né, entende? Então, eu enveredei muito a partir desse trabalho, nessa visão de como as novas tecnologias podem ajudar a gente generalizar compreensão, conhecimento, uma apropriação pela população da própria transformação da gente, né? Esse, para mim, é Paulo Freire que a gente tem que batalhar. E as coisas são bastante evidentes, né? Eu coloquei, Padilha, 3 minutos do Paulo Freire, que eu puxei lá de um programa, 3 minutos do Paulo Freire falando sobre a ditadura militar e como era a ditadura. Rapaz, eu coloquei no meu Face, deu 4,5 milhões de acessos. Nossa. Certo? Ou seja, há uma dimensão nova que a gente pode generalizar conhecimentos
Eu coloco essas coisas, eu tenho meu site, tem cerca de 1.500 títulos, são todos gratuitos, nós somos uma rede mundial hoje que disponibiliza online gratuitamente a ciência. Certo? Isso aqui é um aporte, até uma outra forma de pensar a universidade. Entende? A universidade, para mim, não é um negócio para um cara subir na escadinha e para individualmente, digamos, fazer acesso social, certo? É generalizar. Né? Então, os meus livros, o professor colegial não vai dizer, compre um livro do Ladislau, certo? Mas vou dizer, olha, está online gratuitamente, na próxima aula a gente discute o capítulo 2, tá? 8 páginas até no celular, o moleque lê. Ou seja, nós podemos transformar a universidade, os diversos centros de produção de conhecimento, num sistema de enriquecimento científico-tecnológico generalizado, e não apenas assim, ou publiquei um livro, ou, enfim, certo? Ou o diploma, né, de um cara que virou doutor, enfim, certo? Eu acho que o potencial, né, para mim, Lúcia, esse é o caminho, né, a batalha por ciência aberta, o chamado open access, todas essas coisas, sair dessa porcaria das mídias sociais, do bate-boca que existe, e transformar isso num processo decente, né? O conhecimento hoje é o principal vetor de transformação econômica, certo? Não é mais a máquina, é o conhecimento que administra o conjunto dos processos. E aí é mais Paulo Freire do que nunca. Né? É isso aí, gente. Eu também me emociono, viu, Lúcia? Eu lembro que eu estava com a Fátima às 5 horas da manhã, me ligaram do hospital, olha, faleceu. Então, rapaz. Certo? Agora, a luta, digamos, juntar Paulo Freire, quando o principal vetor de transformação social é hoje o conhecimento, tem tudo a ver, né? Eu estou indo amanhã para Angola, né? Eu espero fazer articulações também ali, porque hoje eu posso dar uma aula aqui e ao mesmo tempo estar assistindo em universidades angolanas, porque não? O sistema, não é? Mudou a lógica. Não é? Então esse é um imenso potencial. Eu fico muito feliz, tá? Tem sempre uma dimensão meio burocrática, meio diplomática nessas coisas, assim, né? Lançamento e tal. Mas, na realidade, nesse caso, nós estamos fazendo coisa que é de uma utilidade, de uma importância absolutamente primordial. O correio é comunicação, né? O correio está na fase papel. Mais ou menos. Estamos num momento de transição. Veja bem, por que eu tenho que comunicar através do Face, através do WhatsApp, através das bandidagens do Zuckerberg, etc., certo? E não ter os correios transitando para o sistema de comunicação online, público, gratuito, entende? Para a gente sair da bandidagem. Quer dizer, eu acho que é um eixo. Põe Paulo Freire nisso, né?